Graça e paz, meus irmãos, que Deus possa abençoar a sua vida. Motivo de muita alegria podermos estar aqui mais uma vez para gravar aí mais um vídeo, mais um conteúdo abençoado. Quero agradecer demais o teu carinho, a tua atenção. Você que é inscrito, você que deixa o seu like, você que deixa o seu comentário, tá bom? Eu quero ler uma palavra para você que está em Tiago, capítulo 1, e verso 19. Nos diz assim: sobre a prática da palavra de Deus. Sabei isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Tiago 1:22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Meus irmãos, o que a gente tem mais visto nas redes sociais, muitas profecias, o qual não se cumprem no dia a dia. Então o que eu quero dizer para você, quando Tiago fala sobre a prática da palavra de Deus, sabei isto, meus irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar. Igreja do Senhor, nós temos que ser pronto para ouvir e tardio para falar. Na nossa língua, no nosso linguajar, nós temos que ouvir mais e falar menos. Porém, meus irmãos, muitos discursos, muitos falsos discursos têm surgido, muitas falsas profecias têm surgido nos últimos tempos. Porém, então, as pessoas estão escandalizando o Evangelho. Os falsos profetas, os falsos enganadores estão aí escandalizando o Evangelho de Cristo. Porém, os pequeninos, aqueles que não têm uma grande sabedoria, aqueles que não têm o discernimento, então eles acabam caindo nessas profecias, nesses falsos discursos, e ali eles ficam então focados naquilo, aquilo não acontece, então eles vêm ao longo do período se desanimando, perdendo a crença no Evangelho de Cristo Jesus. Eu quero dizer para você, meu irmão, a profecia que alguém falar, examine para ver se ela é de Deus. Se a profecia for de Deus, meus irmãos, ela vai se cumprir. Seja na nossa vida, seja na nossa nação, ela vai se cumprir. Mas porém, nos últimos tempos, muitas profecias têm surgido, mas não tem surgido o efeito, não tem acontecido. Então isso traz um grande problema para o cristianismo, para a vida do cristão, porque aí há muitos escândalos. Os ouvintes, aquelas pessoas que vêm para ouvir o Evangelho, acabam aí se escandalizando, porque ouviram uma profecia, porém essa profecia não se cumpriu. Se ela não se cumpriu, meus irmãos, na data exata, é porque ela não é de Deus. Se a pessoa falou, entregou a profecia, porém ela não se cumpriu na data exata, ela não é de Deus. Ela não é de Deus, ou a pessoa não teve discernimento. Então, se a gente for entregar uma profecia, a gente tem que ter a convicção que aquela profecia é de Deus. Muitas vezes, meus irmãos, a emoção entra na vida do ser humano. É bem verdade que somos falhos. Então a emoção acaba entrando na nossa vida. Nós temos que tomar cuidado. Nós temos que saber ter o discernimento, o que é profecia, o que é aquilo que Deus falou ao nosso coração, ou se é emoção. Então nós não podemos aí sentir qualquer algo aí, sair falando, sair dizendo que é profecia, que Deus mostrou, que Deus revelou. Não, meus irmãos, nós temos que ter uma grande cautela, para nós não perverter a fé dos irmãos, para nós não lançar tudo boca fora. E aí, se não é de Deus? E aí a pessoa ouve, e aí perde a crença. Então nós temos que ter muito cuidado, que sejamos prontos para ouvir a voz de Deus, porém tardio para falar. Nós temos que ter este hábito na nossa vida. Não é tudo que a gente sente que a gente vai lá e fala. Muitas vezes a gente passa por turbulência, aí o nosso psicológico, ele entra em colapso. Então a gente pensa, isso aí é uma profecia, você ia comentar, você ia falar, vou gravar essa profecia. Não é assim, meus irmãos. Não é assim.
a profecia, a gente tem que estar orando em comunhão ali com o Espírito Santo de Deus. Nós temos que estar orando e sentir que se é uma profecia, eu vou falar, vou entregar. Então nós temos que ter este grande cuidado. Nem tudo que o ser humano pensa, nem tudo que o ser humano sente, ele vai começar a dizer, não, é uma profecia de Deus, eu tenho que entregar. Então nós temos que ter cuidado. Nós temos que ter cuidado. Nós temos que ser ouvinte e praticante. Nós temos que ser pronto para ouvir, e porém tardio para falar. Então nós temos que ouvir mais a voz de Deus. Nós temos que saber que aquilo que nós estamos sentindo, se é de Deus ou se é uma profecia ou se não é. Muitas vezes, devido às lutas, o problema, a gente entra, o nosso físico, o emocional, ele entra em emoção. E não é uma profecia, emoção não é uma profecia. Se é profecia, ela vem pelo Espírito de Deus. Ela vem pelo Espírito de Deus. Então quero dizer para você, tome muito cuidado com essas profecias que você vê na internet. Essas profecias furadas, é lamentável, mas isso é escândalo. Isso não vem para ajudar, né, o crente, para ajudar o irmão, mas isso vem para escandalizar o Evangelho do Senhor. Onde eu vi uma profecia que falava, compra vela, tranca a casa, senão os demônios vão invadir. Meus irmãos, demônio ele é espírito. Demônio não precisa de porta de casa para entrar. Então há tantas coisas, há tanto escândalo no meio do Evangelho. Mas nós temos que tomar cuidado. Há uma profecia, tal dia vai terminar o mundo. Não creia, meus irmãos. Não creia, porque a Bíblia diz que nem o Filho, nem Cristo, nem os anjos sabem a hora. Unicamente o Pai, unicamente Deus. Um dia essas coisas serão exterminadas, sim, mas nem Cristo sabe o dia. Então nós temos que tomar cuidado. Nós temos que tomar muito cuidado com as profecias que estão aí, com os reteté que estão aí na internet. Ou nós temos que ser ouvinte, nós temos que ser pronto para ouvir e tardio para falar. Examine, não despreze as profecias, mas examine, vê se é de Deus, vê se realmente Deus está no negócio. Porque se nós temos o Espírito Santo, nós sabemos discernir se aquilo é de Deus ou não é. Então há muitos aí revelando, né? Há muitos aí entregando profecia, dizendo, olha, tal dia vai acontecer, e não acontece. E não acontece, então não é de Deus. Não é de Deus. E aí, muitas pessoas fracas na fé, outras que estão começando no cristianismo, se entristecem, aborrecem, porque aquilo foi falado e não foi cumprido. Que é mentira, não. É falso discurso que a Bíblia diz. Não é real, não é verdade. Então nós temos que tomar muito cuidado. A maior profecia está aqui, ó, meus irmãos. A maior profecia está aqui. Existe a profecia, sim. Tem homens de Deus e mulheres de Deus que entregam profecia e se cumprem. Mas a maior profecia para você é a Bíblia, é a Escritura Sagrada. Aqui está a profecia. Aqui está a profecia. Então quero dizer uma coisa para você. Está surgindo uma profecia, algo aí, ó. Vê se condiz com a Bíblia. Se sai fora do estatuto bíblico, não é de Deus, meus irmãos. Deus não faria algo para gerar uma confusão no meio do ser humano. Deus não faria isso. Deus, ele não é Deus de confusão. Deus é Deus de paz. Então a profecia, ela tem que estar aqui enquadrado dentro da Escritura Sagrada. Se é profecia de Deus, ela vai se cumprir. Se é profecia de Deus, ela vai acontecer. Então quero dizer uma coisa para você, ó, seja pronto para ouvir. Seja pronto para ouvir e tardio para falar. Não sai falando qualquer coisa, dizendo que Deus mandou, que é Deus, que... Não, irmãos, nós temos que tomar cuidado. Agora, se Deus falou, não vamos nos acovardar, vamos lá e vamos falar, vamos entregar. Agora, nós temos que tomar muito cuidado com a emoção. E a emoção não é... A emoção, ela age na vida do ser humano. Não é um nem dois. Vamos dizer que 99%. No momento que a gente está ali com o físico, cansado físico, cansado mental, e aí o psicológico, então, ele começa a trabalhar. E ali gera o que é a emoção. Então temos que tomar muito cuidado. Nem tudo
é o Espírito de Deus. Temos que tomar cuidado. Às vezes a emoção ela entra na nossa vida. E é claro, muitas vezes o ser humano, meus irmãos, fala pela inocência. Ele se emocionou, sentiu emoção, vai lá e fala. Ele sentiu aquilo lá, está acontecendo tal coisa e é de Deus. E a pessoa vai lá e fala, e não é de Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado com a emoção. Tá bom? Então creia nas promessas do Senhor. A maior profecia está aqui, ó, dentro da Escritura, dentro da Bíblia Sagrada. Você viu a profecia, você tem que ver se está enquadrado aqui. Bem, que Deus possa abençoar, que a graça de Cristo seja convosco. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe o seu comentário também. Ajude este canal aí, que Deus vos abençoe.